A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje vamos falar como se preparar para fazer um jejum. Bom, meu nome é Pamela e eu estou aqui para cumprir o meu chamado. Vamos aprender hoje que não é somente fazer um jejum por fazer. Você precisa ter um propósito, você precisa ter um plano, você precisa ter um direcionamento do céu. Bom, primeiramente, a gente precisa de uma confirmação. Como seria essa confirmação? Você precisa de uma confirmação de Deus. Se realmente é isso que Deus quer que você faça. Se realmente é qual o jejum, qual o propósito, qual o tema que o Senhor quer que você faça. Não é somente vou fazer um jejum por fazer. Você precisa ter um plano. E como você busca esse plano? Em oração e em palavra. Você vai primeiramente orar ao Senhor e pedir para Ele uma confirmação. Porque se essa vontade já está no teu coração, já veio essa vontade, já veio esse pensamento de você fazer esse jejum, então você já está aí meio caminho andado de estar querendo obedecer à vontade de Deus. Porque quando estamos na carne, não buscamos as coisas do céu. Muito pelo contrário, quando estamos em carne, buscamos as coisas da carne. E quando estamos em espírito, buscamos as coisas do espírito. Então, se você está aí, já em pensamento, já com sentimento, eu tô com vontade de jejuar ao Senhor, você pode ter certeza que aí é o Espírito Santo do Senhor direcionando você a estar fazendo esse jejum. Então, o segundo passo é você pedir para Deus: Senhor, me direcione, esteja comigo em todos os momentos, esteja comigo em cada situação aí, porque o levante é grande. Fazer jejum não é apenas fazer jejum. Fazer jejum é você ali estar se revestindo de toda a armadura do Senhor. É você ali estar se protegendo das astúcias do Satanás. Você está colocando a armadura, o capacete da salvação. Você não vai estar apenas parando de comer. Porque querendo ou não, quando paramos de comer e não oramos, estamos de dieta e não de jejum. Então, a gente vai fazer aí, pega um caderninho e anote, porque tudo que eu vou falar hoje é de total aprendizado e experiência que eu já tive do decorrer dos jejuns que eu já fiz, né? Bom, primeiramente, vamos se preparar. Vamos se preparar para fazer o jejum. Como que a gente vai se preparar para fazer um jejum? Primeiro, vamos preparar o nosso corpo. Pelo menos 3 dias antes de você iniciar o seu jejum, elimine qualquer tipo de carboidrato. O que são carboidratos? Pão, arroz, macarrão, massa. Elimina açúcar, refrigerante, corta da sua dieta. Vai comer salada, pode comer proteínas, carne, frango. Fica 3 dias aí se preparando para esse jejum. Ai, Pamela, mas eu preciso me preparar para esse jejum? Você precisa se preparar para esse jejum, porque você vai estar desintoxicando o seu corpo. Você não vai estar... Se você vai direto no jejum, você não vai estar tão preparado. Então, há uns efeitos colaterais aí, se você quiser passar por esses efeitos colaterais, amém, né? Cada um sabe do seu cada um. Essa aqui eu tô dando uma dica para vocês de como não ter esses efeitos colaterais, que é a preparação do corpo. Você pode fazer sem passar por essa etapa, sem se intoxicar o corpo? Pode fazer, porque muitas vezes eu fiz, mas infelizmente a gente tem esses efeitos colaterais, que é a dor de cabeça, uma diarreia, tontura, acabamos ficando desidratado, né? Então, você fazendo essa preparação 2, 3 dias antes da data estimada para você iniciar o seu jejum, você já vai estar aí um ponto na frente, né? Daqueles que não faz, querendo ou não. Não é porque não é uma corrida, né? Mas é um aprendizado que eu adquiri com o tempo e ajuda bastante. Então, quem quiser fazer aí, essa é a dica, a primeira dica que eu dou, é preparação do corpo.
prepara o seu corpo, desintoxica o seu corpo 2 dias antes para poder iniciar esse jejum. Bom, segunda dica, tenha um plano. O que é esse plano? Busca do Senhor, busca do céu, o que você quer, o que Deus quer que você faça nesse jejum, que você busque desse jejum. Mas como que eu vou fazer isso? A mesma coisa, a direção do céu. Pede para Deus em palavra, pede um tema para o Senhor. Temos que ter em mente que o jejum não é apenas não é uma troca. O jejum não é uma troca, mas o jejum é você ali estar de joelhos, voltado em buscar a presença do Senhor, buscar a intimidade do Senhor, buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. E ali você vai buscar a intimidade, buscar a presença. Então, uma dica que eu te dou é essa: busca. Qual o propósito que você vai estar ali buscando nesses dias, nesses 3 dias, 4 dias, não sei quantos dias você vai estipular para o teu jejum. Mas busca um tema. Esses dias eu fiz um que eu estipulei como tema derrubando o gigante. E derrubando o gigante era derrubar o gigante da incredulidade, o gigante do medo, o gigante da angústia, o gigante que me impedia de buscar e de prosseguir a estar diante do meu chamado, estar diante da vontade de Deus. Tudo aquilo que estava me impedindo, que estava caindo por terra, em nome de Jesus, através desse jejum, entendeu? E Deus fez ali um trabalhar lindo nesses 3 dias de jejum. Foram 3 dias de jejum sem comida, apenas com água e subindo o monte. E ali Deus fez um tratar lindo, Deus falou grandemente, sabe? Tive uma experiência linda com Deus. Depois eu vou gravar um vídeo contando essa experiência. Mas é preciso sim você estipular um propósito, porque não adianta nada você fazer um jejum sem propósito, você precisa ter um propósito. Bom, terceira dica, você precisa entender que o jejum é para você se fortalecer, é para você ter intimidade com o Senhor. O jejum é para você mergulhar mais fundo, porque muitas vezes estamos ali no raso com o Senhor, sabe? Queremos ouvir a voz do Senhor. E o jejum, ele mata, ele enfraquece a carne e ele alimenta o espírito. Quanto mais o teu espírito estiver fortalecido, estiver falando mais alto do que a carne, mais você voltará para as coisas do espírito. Então, quanto mais você buscar as coisas do espírito, mais você vai querer mais dele. Você tá orando, você vai ter mais vontade de orar. Você tá buscando, você tem mais vontade de buscar. Você tá ouvindo a voz do Senhor, você vai ouvir mais a voz do Senhor. Se o seu propósito é cumprir o teu chamado, se o seu propósito é estar ali diante do Senhor, no centro da vontade do Senhor, e que para isso você tenha que ouvir a voz do Senhor, porque precisamos, a ovelha precisa ouvir a voz do Senhor, precisa reconhecer a voz do seu pastor, né? Assim como ele reconhece a voz das suas ovelhas. Então a gente precisa, sim, matar a carne e alimentar o espírito, né? Porque antes do que a carne fosse feita, antes do que esse mundo natural que vemos hoje, o espiritual já existia. Então, o espiritual existindo, a gente precisa sim que o espiritual seja alimentado. Muitas vezes nós apenas vivemos no nosso dia a dia e alimentando a carne, alimentando o corpo, alimentando a mente, e esquecemos do espírito. E ficamos desnutridos, ficamos enfraquecidos. E quanto menos a gente busca esse fortalecer esse espírito, fortalecer o nosso espiritual, menos a gente quer fazer, porque a carne acaba gritando mais alto, porque a carne é aquilo que a gente enxerga, é aquilo que a gente vê, né? E o espiritual a gente não vê, mas ele veio primeiro do que o natural. Então é preciso que ele esteja em primeiro plano na nossa vida. Então, assim como Deus que não vemos, mas cremos, assim como o ar que não vemos, mas se faltar a gente morre, assim também é o espiritual. Precisamos alimentar o espiritual. E o jejum, iniciando esse jejum, você vai estar quebrando
quebrando essa barreira entre o mundo natural e o mundo espiritual, para poder ver face a face, estar face a face e com Cristo, sabe? E o céu se abrir para aquilo que os planos de Deus para a tua vida. Então, esse é o primeiro passo. O jejum e a oração e a palavra é o primeiro passo para você ter uma intimidade com Deus, para você buscar o Senhor verdadeiramente, para você ter mais vontade, para você ouvir mais a voz do Senhor. É o jejum, é a oração, é a palavra. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Então, tenha um propósito. Antes de fazer, prepara o corpo, prepara a mente, tenha um plano, tenha um tema daquilo que você vai estar ali buscando nos dias que você estipular. E esse é o propósito. Alimenta o espírito, enfraqueça a carne, para que você possa ouvir a voz de Deus e os planos dele para a tua vida. E eu creio que você terá uma experiência inimaginável, como tantas que eu já tive. E Deus vai ali bradar na tua vida. Amém? Então é essa a dica que eu te dou. Agradeço. Peço aí que curtam, compartilhe, se inscreva no meu canal, se inscreva, porque eu vou estar sempre postando vídeo. Comente bastante, qualquer dúvida, pergunte, porque eu vou estar respondendo vocês. Estamos aqui para um ajudar o outro em Cristo. Amém? E que vocês possam também, assim como eu, que estou iniciando a cumprir o meu chamado. Então, cumpra você o teu chamado também.